Chegou a hora da gente começar a fazer essa provinha da FAMERP de Física de 2022. Uma provinha ali que reinou mecânica, meus amores. Vocês devem ter visto, né? 7 questões de mecânica, pelo amor de God. Mas vamos começar logo esse trem. Solta a vinheta, editor! Salve educando! Joãozinho com vocês! Mas que provinha foi essa, meus amores? 7 questões de mecânica e outras ali que estavam variando em conteúdos clássicos também. Né? A gente teve uma questão de calorimetria, uma de ótica, uma de ondulatório, uma de eletrodinâmica e todo o resto de mecânica. Praticamente todo o conteúdo de mecânica foi abordado, né? Mas foi uma prova relativamente tranquila, essa é a boa notícia. Não teve questões meramente elaboradas, muito difíceis, foram questões tranquilas, bem diretas, bem objetivas. E antes de a gente começar aqui a fazer a resolução dessas questões, o que não pode deixar de reinar é o seu like fortalecedor aí. Já se inscreve no canal também, porque esse canal só está crescendo graças a vocês aí do outro lado. Muito obrigado pela força, pela moral, pelo companheirismo de estar aqui seguindo com a gente também. O seu like aí, cara, ajuda bastante a nossa interação, eu saber se você está curtindo, se você está gostando. E, cara, não se esqueça aí de se inscrever também no canal, porque eu estou sempre produzindo conteúdo aqui. Semanalmente tem conteúdo de física, sendo uma linguagem bem clara, bem objetiva, com a teoria necessária para você resolver a questão, sem blá blá blá, é direto ao ponto, beleza? Então vamos lá agora para fazer as questões. Uma equipe médica filma uma cirurgia ortopédica na qual foi utilizada uma serra óssea. Com serra óssea é maravilhoso, né? Vocês perceberam que eu fingi, mas não consegui. Uma serra óssea com um disco que gira em torno de um eixo como a da imagem. Eu não consegui disfarçar. Posteriormente, ao assistir ao vídeo, um dos enfermeiros reparou que na gravação a logomarca S, essa amarelinha aqui, do disco da serra parecia parada, mesmo com o disco girando. Você já deve ter se apercebido disso em algum evento aí da sua vida. Acontece muito, por exemplo, quando você está vendo um carro que está se movimentando em relação à rua e aí a roda dele parece que está parada, mesmo que a roda esteja girando, né? Parece que o aro ele está paradinho. Não sei se você já percebeu isso, né, cara? Tentei buscar um exemplo aqui do dia a dia, né? Mas a questão vai te ensinar. Olha como é que é interessante você resolver o máximo de questões. Ai, cara, às vezes o aluno me para assim, educando, olha só, ele me para, me procura lá no Instagram e pergunta: eu quero dica de estudar, como estudar? Você estude por questões, meus amores. É a melhor maneira, a maneira mais eficaz de você se preparar para uma prova, para um vestibular, para um concurso, porque você, além de conhecer a banca, além de simular suas condições psicológicas e físicas, você também acaba aprendendo de fato, cara, com a leitura do enunciado, né? Uma coisa é você fazer a questão, óbvio, na sua estratégia, mas você pode aproveitar aquela questão para estudar. Olha ele te ensinando como é que faz isso, cara. Para que a logomarca do disco pareça parada, é necessário que o disco complete um número exato de voltas a cada imagem obtida pela filmadora. Então, a frequência ali do disco, ela tem que ser um número múltiplo da frequência da filmagem, da filmadora, para que você tenha ali exatamente um número exato, melhor dizendo, de voltas completas a cada imagem obtida pela filmadora. Continuando a leitura. Sabendo que a taxa de quadros do vídeo é de 30 quadros por segundo, o que é isso? 30 imagens são obtidas para formar a cada segundo. Opa, uma coisa que está sendo repetida, que é ali o número de imagens, né? A cada segundo. Que informação é essa que ele está te fornecendo? Frequência. Um número de uma coisa que está se repetindo ao longo do tempo. Frequência. Uma das possíveis velocidades de rotação do disco é quanto? Então, olha só. Quando ele fala uma das possíveis velocidades de rotação, ele está, na verdade, chamando a atenção para o quê? Que quando a gente for analisar um número múltiplo ali, ele vai ser um número inteiro, né? Isso já vai ficar claro daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa é o seguinte, a frequência da filmagem, da filmadora, é de 30 Hz. Só que Hz é a mesma coisa que rotações por segundo, que é a mesma coisa que segundo elevado a menos 1. Ou então 1 sobre segundo, né? E nas alternativas está em RPM, rotações por minuto.
Então você teria que multiplicar esse resultado aqui para encontrá-lo como 1800 RPM. Caraca, João, eu não lembrava como fazer essa conversão. Pode relembrar rapidinho? Of course, of course. RPS e RPM. Como é que eu converto de um para o outro? É muito simples, galera. Entenda como é que faz a conversão para você não ter que gravar e esquecer, como você pode ter esquecido agora. RPS é igual a um certo valor de RPM. Imagine 60 rotações por segundo. Isso não é a mesma coisa que dizer que houve uma rotação por minuto? É a mesma coisa. Teve ali 60 rotações por segundo, então a cada segundo tinha uma rotação, que é a mesma coisa que eu dizer que teve uma rotação em um minuto. Porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Então qual foi a conta que você teve que fazer? Pegar o número aqui em RPS e multiplicá-lo por 60 para converter para RPM. Por isso que de RPS para RPM a gente multiplica por 60. E ao contrário, você vai dividir por 60. Foi a conta que a gente fez aqui no passo anterior. Agora, vem a parte interpretativa da questão que ele te auxilia explicando, né? A frequência do disco ela tem que ser um número inteiro, um número múltiplo da frequência da filmagem, da filmadora. Então esse N aí, ele tem que ser 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Se você quiser uma linguagem mais simbólica, mais matemática, mais formal, você escreveria que N pertence ao número dos inteiros, excluindo o zero, claro, né? Os números dos inteiros, é assim que eu gravei. Eu estudava assim na época, né? Mas enfim, aí agora você pega o número 1, por exemplo, e aí vai ver que 1 vezes 1800 dá 1800 RPM, gabarito direto, letra B. Não precisa botar o 2, o 3, o 4, enfim, mas essa é uma das possíveis. Agora, uma observação rapidinho, né? Ele fala ali, possíveis velocidades de rotação. Cara, eu entendo velocidade de rotação como sendo o ômega, né? Como sendo a velocidade ali angular, não exatamente a frequência Fzinho que a gente está calculando aqui. Então, eu entendo que a questão deveria se preocupar com o 2π ali, né, cara? Teria que ter um 2π ali. Mas ok, gabarito letra B é a melhor alternativa que a gente tem. Forte abraço! Muitíssimo obrigado, Educando, por você ter ficado até o final aqui, cara. Você já é um batalhador, um vencedor por isso. E, cara, não se esqueça aí de se inscrever no canal para você estar sempre recebendo as notificações de vídeos novos que semanalmente eu estou aqui produzindo. Poxa, já deixa aquele seu like fortalecedor também, que isso ajuda a nossa comunidade a se comunicar de uma maneira muito mais salutar e eu entender se você está curtindo ou não esse tipo de vídeo, esse tipo de resolução. E se você quer continuar aqui comigo, crescendo também nessa comunidade. Poxa, muito obrigado mesmo, valeu, um forte abraço, bons estudos!